As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos ouvintes, queridas e queridos telespectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença nas suas respectivas áreas. Eu sou Nora Prado e este programa é retransmitido pela rádio queridíssima Ipanema Comunitária, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Comigo na mesa de áudio nos bastidores está comigo Alex Magalhães. A convidada de hoje é natural de Porto Alegre, onde cursou e se formou em jornalismo na Fabico da URGS. Nos anos de 1980, trabalhou como repórter na TV Guaíba e na RBS TV, cobrindo a área cultural. Na mesma época, começou a trabalhar com um grupo de jovens que realizava filmes em Super 8 com Giba Assis Brasil e Carlos Gervasi. Foi uma das fundadoras da Casa de Cinema de Porto Alegre. Como produtora, seus filmes conquistaram mais de 200 prêmios no Brasil e no exterior. Produziu 15 longas-metragens, alguns para a Columbia Pictures e Fox Filmes, e mais de 30 curtas e programas de televisão para a TV Globo. Na Prana Filmes, trabalhou nos longas A História Mais Triste do Mundo, Dick Montanari, de 2024, em pós-produção, e Jepotá, também em pós-produção, de Augusto Canani e Carlos Guarani. A Nuvem Rosa, de Yuri Gervasi, Legalidade, de Zeca Brito, Yonlo, Dick Montanari, Bio, Construindo uma Vida, de Carlos Gervasi. Ela assina a produção dos longas-metragens Antes que o Mundo Acabe, de Ana Luísa Azevedo, Saneamento Básico, o filme Meu Tio Matou um Cara, O Homem que Copiava e Houve uma Vez Dois Verões, de Jorge Furtado, Menos que Nada, Sal de Prata, Tolerância e Inverno, todos dirigidos por Carlos Gervasi. Também produziu mais de 30 curtas-metragens entre 1986 e 2018, entre eles Amores Passageiros, de Augusto Canani, 3 Minutos, de Ana Luísa Azevedo, Deus Ex Machina, de Carlos Gervasi, Batalha Naval, de Liliana Sulbach e Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Para a televisão, produziu as minisséries Centro Liberdade, Turma 5B, Diálogos sobre Cinema, Luna Caliente, A Comédia da Vida Privada e Incidente em Antares. Na área da música, foi produtora, tecladista e vocalista de apoio da banda Os Replicantes. Além do cinema e da música, uma das suas paixões é a filosofia indiana e a prática de yoga. Escreveu e publicou 3 livros em que conta histórias sobre suas viagens pelo subcontinente indiano, Um Spa na Índia, 3 cidades perto do céu e bem longe de casa. Na área das exposições temáticas, realizou 3 importantes mostras no Santander Cultural sobre as obras de Moacir Scliar, Cioma Breitman e Lupicínio Rodrigues. Uma das grandes produtoras culturais da sua geração, ela é incansável no exercício do seu ofício. Articulada, persistente, corajosa e muito criativa, essa capricorniana faca na bota tem feito história no cinema e nas artes brasileiras. Estou falando de Luciana Tomasi. Bem-vinda, querida. Que prazer te receber. Muito obrigada, fiquei emocionada. Que pesquisa de fotos, muito mais além das que eu mandei. Eu sempre vou direto, fico ali revirando o perfil do Facebook da pessoa, do convidado ou da convidada. Mas é por uma boa causa, né? Não, ficou lindo. Algumas eu nem me lembrava. Ai, que maravilha. Luciana, a banda de... Me corrija se eu estiver errada. De punk rock, Os Replicantes, completou 40 anos de estrada esse ano, com direito à comemoração em Porto Alegre e São Paulo. Você foi produtora, tecladista e vocalista de apoio da banda.
Me conta como foi essa incursão no rock and roll e como foram essas comemorações? Bom, eu sempre fui louca por rock, né? Desde dos Beatles de pequena e Rolling Stones e todos, né? E eu pesquisava muito a música e aí, então para mim a música era uma coisa natural. A banda é uma banda punk de espírito punk. Não que nós sejamos punks, né? Da periferia, isso não é isso, é uma banda de espírito punk. Mas, então, nós tínhamos uma casa com garagem, e aí os integrantes da banda, na época, começaram a tocar, era a minha casa, e do Gerbasi, do Heron, do Cláudio, e aí veio o Vander, do Rio, e nessa primeira formação, que agora completa 40 anos. Atualmente a banda tem uma formação que é com a Júlia Bart e o Kleber, né? E aí eles seguem fazendo vários shows. Nós participamos, eu, o Gerbasi e o Vander, dos shows comemorativos. Então nós fizemos os shows dos 30 e agora dos 40, que foi no Sesc Paulista, 2 semanas atrás. Foi demais, um sucesso total. Foi muito gratificante. E aqui em Porto Alegre vai ser uma opinião no próximo dia 15 de agosto. Né? Então, estamos ensaiando e fazendo os preparativos, esperamos fazer outros 50, mas não sei, né? A banda está ficando meio gastinha, assim, né? Aí tu ensaia muito e vai muito para cima e para baixo, não é fácil, mas está sendo lindo. E a receptividade, assim, vai tipo dos 12 aos 70. Então, isso é muito louco. Em São Paulo, eu não imaginava, assim, eu via senhores cantando e jovenzinhos cantando. Eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Depois um veio falar para mim assim no final, desde os 8 anos, um cara dos 40 anos, ele disse assim, desde os 8 anos eu queria muito te conhecer. E eu posso morrer hoje, porque eu disse, ai, não morre ainda, não vale tanto a pena assim. Mas eu senti depoimentos emocionantes e batemos foto com muita gente. Os ingressos lá em São Paulo duraram 15 minutos. Eles abriram a venda e em 15 minutos tinham acabado. Meus parabéns, que coisa maravilhosa essa longevidade, essa potência, e esse estilo, né, desse rock and roll raiz, assim, como tu disseste, o espírito punk, contestador, inconformista, que coisa linda. A Julinha, uma maravilha, maravilhosa, querida. Que coisa boa, fico muito, muito feliz. E eu adorei poder começar por esse tema, né? Porque é uma das tuas facetas, né? Provavelmente muita gente que te conhece como produtora cultural não te associa imediatamente a uma integrante de tão prestigiada banda de rock. Que legal! Não, e é o tipo de fã, é muito legal, é o fã verdadeiro, né? Eles sabiam todas as letras em detalhes, mas em muitos detalhes. Um disse assim, por que tu não fez aquele punk que tu faz? Você disse, ai, desculpa, esqueci, eu fiz no dia de ontem. Mas, então, assim, os detalhes, eles sabem tudo, é fã de carteirinha mesmo. E o que é legal é ver que são músicas que não envelheceram, estão totalmente contemporâneas, né? Toda a questão futurista que a banda sempre teve. E então, assim, desde os nossos filhos serão mutantes, né? Queria tudo como era antes, o sol nunca mais vai brilhar aqui dentro do abrigo nuclear. Outras, assim, então, quando é muito assim, tu vê tudo que está acontecendo num clima, com todas essas desgraças, tem muito a ver com esse espírito da banda já falando essas coisas, né, há muito tempo atrás, toda a questão da ecologia. Então, são clássicos, né? São músicas que não saíram da pauta e que continuam agradando todas as idades. Isso é muito louco. Lindo! Sucesso para vocês, principalmente nesse próximo grande show que vai acontecer.
Mas, Luciana, você é formada em jornalismo, trabalhou como repórter cultural em algumas emissoras aqui da capital, mas logo passou a fazer produção de cinema com a moçada do Super 8 de Porto Alegre. Conta como foram esses áureos tempos e como posteriormente foi se dando o teu processo de profissionalização, porque quem está vendo, além de ouvir, está vendo através do Face, e depois vai ficar disponível no YouTube. A Luciana está falando conosco de uma das salas lindíssimas da produtora Prana, a produtora que ela criou junto com Germase, maravilhosa. Então, conta como foi acontecendo esse processo. Quando eu entrei para a Fabico, né, eu entrei pensando, eu vou ser jornalista mesmo, e eu adorei ser jornalista nos anos que eu fui, né? Eu fiz economia, fiz um pouco de política, mas fui mais para a área cultural. Depois fiz o TV Mulher, que foi muito sucesso na época, que tinha a Marta Suplicy em São Paulo e a Maria do Carmo aqui, o Bisol e eu como repórter. Era repórter New Age, usava uns cabelinhos, uma roupinha. E aí era muito bom, mas é uma carreira muito dura, paga muito mal. Os jornalistas brasileiros são muito mal pagos e com raras exceções, né? Mesmo sendo talentoso aqui no Rio Grande do Sul, eu lembro que eu ganhava exatamente, como eu sempre me atrasava e eu ia de táxi, eu ganhava no táxi, né? Então eu tinha que o táxi de ida e volta lá no Morro, Santa Teresa. E aí, então, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou viver de jornalista, né? Só que, ao mesmo tempo, na Fabico tinha uma carreira de cinema, que era Introdução a Cinema, onde eu fiz meu primeiro filme, que era O Francês, que era um filme de um cara que trocava a casa dele no Brasil, uma maloca no Brasil por uma casa do francês, o francês era Caio, e era muito engraçado. E esse filme está perdido, não achamos, era Super 8, ele desapareceu, uma pena. Já procurei por tudo. Meu Deus. Aí, só que aí, fazendo essa cadeira, né, aí tinha o Giba também, Assis Brasil, que era meu colega na Fabico. Né? O Giba, teu colega. Que legal. E o Giba já estava com o Gervasi nesse grupo de cinema com a Dote. E eles estavam fazendo, naquela época, o Deu Pra Ti anos 70. Emblemático. Sim, e aí eles pediram para filmar lá em casa uma parte. E aí eu cedi a casa e fiquei olhando aquilo. Eu disse, eu acho que é isso que eu quero fazer. Vendo a filmagem do Deu Pra Ti e tendo feito o meu filme, eu disse, quem sabe eu vou para o cinema. Por quê? Porque eu gosto de fazer 500 coisas ao mesmo tempo e tem energia sobrando, né? Eu sou que nem o Obelix, assim, nasci, devo ter caído num pote de alguma coisa, porque eu sempre tenho energia a mais, né? Tá todo mundo já dormindo e eu quero fazer alguma coisa. Pro bem e pro mal. Aí, então, o que acontece? Aí eu disse, não, eu vou pro cinema. Aí já, no próximo filme, que aí foi do Gervasi, O Inverno, aí eu já fiz produção, fiz arte junto com a Martinha, fui atriz, eu fiz de tudo no filme, só não dirigi, não escrevi. Mas aí depois eu fazia bilheteria com eles, ficava ali no clube de cultura, cobrando ingresso, né? Porque se pagar os filmes era muito difícil. E daí eu não parei mais, eu fui de um filme para o outro, e depois fundei a Casa de Cinema, primeiro com 13 pessoas, né? Que foi aquela, né? Outro grande momento, né, de Porto Alegre e da região sul, que história linda, né, da Casa de Cinema, coisa fantástica. Foi incrível o que a gente fez na Casa de Cinema, meu Deus do céu, nós fizemos horrores e ainda tinha toda a questão do Jorge Furtado que conseguia trazer as produções da Globo para cá. Então tinha todo esse outro lado, fazia uma produção que ia para Globo, que tinha bem paga, né? Outro lado. E daí, mas eu gostava muito do cinema independente, né? O nosso cinema sempre foi independente. A gente não abre mão dos nossos. Eu nunca tive saco de fazer blockbuster, filme pop. Não tenho paciência.
E todos dizem, por que tu não ganha um monte de dinheiro fazendo isso e depois tu faz os teus filmes cabeça aí? Mas o problema é fazer um filme pop, depois ver na tela e achar que é bom, não é fácil, né? Mas tem gente, eu tenho amigas que adoram fazer e dão a maior força, mas não é o meu negócio. Eu gosto de conteúdo, assim, sabe? Sempre tu tem que estar dizendo alguma coisa. Claro. E é o tipo de filme que eu gosto de ver, né? Claro, Não, não gosto assim só entretenimento. Raramente eu vejo só por entretenimento. Eu gosto de ter que pensar. Sair do filme pensando, e eu gosto de atuações, assim, eu adoro trabalhar com atores de verdade, que tu, por exemplo, Nora, é uma atriz de verdade, que a gente ainda fez o Screen ali, vendo tu atuar, foi inacreditável. Ver esse tipo, eram pequenas atuações que nós tínhamos naqueles sketches, e era maravilhoso fazer aquilo. Eu amo. Foi lindo, que trabalho fantástico. E assim, são poucos recursos, é um cenário, um ator na frente do outro, por exemplo. O Bio, do Gervásio, que é um filme... Que lindo, que ideia, que coisa mais diferente de tudo. Quem não viu ainda, veja, assista. Que pena que não viu na tela grande do cinema. É uma experiência fabulosa. Não, e o Bio, o filme, que para quem presta atenção, tem muita gente que não presta atenção e não entende nada, mas para quem presta atenção, ele é uma obra-prima e ficou pouquíssimo. E ele era um filme assim, ele só tinha, na época, 600 mil, que é nada para um longa-metragem, né? Imagina, não é nada. É nada. E aí, e nós trouxemos assim, pô, tem Maria Fernanda Cândido, tem Tainá Miller, tem Sharon Menezes, tem vários, Marco Rica e vários outros famosos, a Maitê Proença. Então, como jogar com todo esse pessoal da Globo junto e nós conseguimos, mas por quê? Porque o formato foi feito, o Gervásio já pensou como que nós vamos fazer esse filme com essa grana, entende? Então a gente se adapta ao que a gente tem e mesmo assim dá para fazer uma obra que nem o Bio, que eu recomendo também para todos verem. Uma direção de arte, uma fotografia, atuações fabulosas. Os nossos atores, a Débora Finocchiaro está divina. Um dos trabalhos mais lindos dela no cinema é nesse filme, para mim. Fiquei encantada. Concordo. E só que é duro, né? Circulou pouquíssimo. A distribuição foi pavorosa. E aí tu não consegue distribuir, o cinema tá todo ocupado, aí tu vende, aí já não tá no ar. Então tu tem que estar sempre tentando vender o teu produto para verem. Né? Então não é fácil, tem que ter muita paciência para fazer cinema no Brasil. Meu Deus! Esclarece um pouco mais, porque como está atualmente, né? Porque a gente tem essa invasão norte-americana, esse blockbuster assim que fica em todos os shopping centers, em todas as salas. Como é que fica a reserva do cinema nacional? Como é que é isso? Como é que os nossos dirigentes não protegem? Eu lembro do tempo que eu ia no cinema e eu sempre via um curta gaúcho. Aí aquela fase de vocês. Sempre tinha um filme do Gervásio, sempre tinha do Jorge, do Nadotti, sempre tinha alguma maravilha. E hoje em dia não tem mais isso. Mas o que é isso? O que virou? Conta um pouco mais dessa dificuldade. Porque, claro, fazer é uma grande coisa, mas distribuir o Brasil é uma tragédia, mas isso também é uma tendência mundial, né? O cinema independente, ele está em muito pouco lugar, para muitos poucos nichos ainda de cinemas que tu consegue ver alguma coisa independente. Aqui em Porto Alegre, tu consegue ver no Capitólio, na Casa de Cultura, que continua ainda com os efeitos da inundação, no Bancários, e alguma coisa na sala 8 do espaço do Bourbon Country, só. É só isso que tu tem. E mesmo assim, tem muitos títulos, então tu fica ali sempre, tá lançando coisas novas. Agora, tu não existe uma indústria de cinema no Brasil.
Por quê? Porque um filme não paga o outro, com raríssimas exceções, esses pops que eu digo, a mamãe, não me lembro dos nomes, mas se eu fosse você, mamãe, não sei o quê. Então, esse tipo de filme se paga, vai pagar o outro. Mas filme de arte independente, indie, né? Ele não se paga, então tu depende totalmente das leis de incentivo, dos editais, que são muito concorridos. Qualquer pessoa atualmente entra com projetos tentando ganhar, porque tem essa história, no cinema tem grana, não sei, então vamos entrar. Virou um Deus nos acuda, né, o nosso setor. E então tu tá ali esperando com um monte de gente para ser escolhido. E depois briga para botar o teu filme no cinema. Agora com os streamings, tu consegue, por exemplo, nós conseguimos um bom resultado. Tem o filme A Nuvem Rosa, da Yuri, da minha filha, né, que foi um filme que foi muito bem. Eles não foi colocado no cinema praticamente, foi só para cumprir a cota, mas é um filme que foi para Sundance, é o primeiro filme gaúcho que concorreu na oficial de Sundance, e aí nós tivemos uma venda muito boa para o Telecine. Telecine Premium, né? Ele passou bastante no Telecine, mas isso é um caso isolado, por quê? Porque é um filme que fez sucesso no exterior, já veio com o rótulo, né, estava em Sundance, vamos comprar esse filme, mas é um caso. Prestígio, esse selo de prestígio. Selo de prestígio, né? Então, mas assim, é muito raro a gente conseguir botar um filme no Netflix, por exemplo, ou na HBO, ou na Mubi. É complicado. E tem toda a falta de educação do brasileiro. Assim, nós estamos vivendo essa falta de educação que foi um buraco na nossa existência brasileira. Muito do que a gente vê hoje de governantes, do que está acontecendo, de religiões, de tudo que está acontecendo é falta de educação, falta de colégio bom, falta de colégio estadual, municipal, com filme, com clássico, com línguas, com música erudita, com tudo, faltou, assim. Virou essa educação nova desde que eu era pequena, ainda tinha, depois virou qualquer coisa, falta arte. Que bagacerice, coisa horrorosa. Não, assim, ninguém tem arte no colégio, tinha que ter teatro, tinha que ter música, tinha que ter dança. Isso não estou falando dos colégios privilegiados, estou falando da grande maioria. Claro. E o ensino no Rio Grande do Sul era um ensino de primeira. Tu podia ir para um Julinho, tu podia ir para o Becker, tu podia ir para o colégio que fosse, tinha como aprender, tu tinha condições, tinha professores bons, melhores, muito mais, nunca foram muito bem pagos, mas muito melhor que atualmente. Mas essa desestabilização da nossa escola e da arte virou essa porcaria que a gente tem que conviver hoje, de pessoas que não sabem nada, que só ficam olhando esses bestas falando pela internet. Qualquer cara acha que pode chegar na internet e dizer um monte de besteira sobre qualquer assunto, e aí qualquer pessoa ouve e sai falando aquilo e acreditando. É uma sociedade assim muito triste. Tem que ter muito boa vontade, né? Tu vê assim, ainda mais as fake news, pessoas que eram interessantes, que passam o dia ouvindo fake news, meu Deus. Até quando que vai isso, né? Isso tudo foi falta de educação. Falta de educação, porque daí é falta de discernimento, falta de espírito crítico, né? Mas, Luciana, deixa eu voltar um pouco aqui para quem está nos assistindo. Esclarece um pouco mais especificamente sobre o teu trabalho de produtora no cinema, né? No caso, a produção cinematográfica. O que precisa para um roteiro sair do papel? Quais são as etapas do teu trabalho? Porque é você que vai levantar essa produção, que vai poder iniciar o filme, né? E eu gostaria também de dizer se você também capta recursos, como é que é isso? Esmiuça um pouco mais as tuas funções. Assim, o produtor, não adianta nada ter um roteiro e ter um diretor se não tem um produtor, né? O produtor que vai viabilizar esse filme.
E é uma tristeza. Eu, por exemplo, eu recebo 250 roteiros por ano, né? Pelo menos. E gente pedindo, e aí tu diz que não vai produzir, o cara te chama de antipática, de... Que horror. É super complicado, né? E tem diretores que chegam para mim e dizem, eu tô sem produtor, eu quero te largar minha obra, e eu não tenho como pegar. Então, aí tu já fica assim, a malvadinha, né? Bom, aí, então, o produtor, o que acontece? Tu vai selecionar aquele roteiro que te interessa, ver se aquele diretor tem condições de fazer aquele filme. Alguns tu acha que tem, e no meio tu vê que não tem tantas condições, outros te surpreendem por serem maravilhosos diretores. O que acontece? Tu vai atrás, tu pega isso, tu tem duas formas, né? Ninguém bota a verba direta no Rio Grande do Sul. O empresário gaúcho é um inferno na terra, porque ele é muito conservador, ele não bota... Continua, né? Continua. O tempo passa e não muda isso. Que horror. Não muda. O que acontece? Aí tu tem as leis de incentivo. Quando tu entra numa lei de incentivo, o empresário ele pode associar o nome da empresa dele e não pagar imposto. Até ele tem privilégios dentro de uma parte do imposto dele. Né? Mesmo assim, no Rio Grande do Sul, é raríssimo o empresário que vai fazer isso. Né? Nós temos alguma coisa com o Banrisul, né? Alguma coisa com alguns patrocinadores. A Ipiranga era bom patrocinador, mas nem está mais no Rio Grande do Sul. E então, assim, o que nos sobra? Colocar os filmes nos editais, nos concursos públicos nacionais, né? Teve agora esse último que foi da Lei Paulo Gustavo, e tem o FSA, os concursos do Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine. Então, tu coloca, e se a produtora ela é bem pontuada, no caso nós somos, mas atualmente contam muitos fatores para pontuar. Então, a coisa não está fácil. Então, tu vai batalhando por aquele filme, vai escrevendo, e assim, tem que ter muita paciência. Eu estou fazendo um filme indígena, eu estou com os Guaranis, e eu estou há 15 anos fazendo esse filme, para te ver como é que é. Não me diga, 15 15 anos. anos. 15 anos. Com o Papá Guarani e o Augusto Cané, no Jepotá. Então, vamos dizer, normalmente um filme leva 5 anos para se viabilizar, desde que tu tem ideia, e 8 anos pode levar também tranquilamente. Então, tu não pode, tu tem que estar sempre girando, tu tem que estar sempre com algum projeto para poder sustentar a produtora e te sustentar. Porque se tu só tá com um filme, por isso que eu tenho que fazer, não é que eu gostaria de fazer. Eu cheguei a ter 12 projetos ano passado em diferentes estágios, agora eu estou diminuindo. E por quê? Porque sempre algum tem que estar rendendo para manter a equipe. Claro. Não é nada, num filme, tu alimenta 70 famílias, porque é no mínimo 70 pessoas. Né? E então quem vive nisto sempre tem que ter trabalho. Não, e fora que tu tem uma produtora, tu tem uma folha de pagamento mensal, imagina. Imagina isso no Covid. A gente não despediu ninguém no Covid. Ai, que heróis, que heróis. Mas assim, foi de puxar de tudo que é lado, nós mantivemos 8 pessoas, né? Durante o Covid, mas assim, por sorte, no final eu já disse, vamos voltar a trabalhar de máscara, fazer qualquer coisa, porque senão não ia dar mais. Uau. Voltamos a filmar de máscara, né? Meu Deus! Sim, essa série que estreou, o Centro de Liberdade, a gente fez no fim do Covid. Tinha que fazer teste quase diariamente em toda a equipe de Covid. Ninguém mais aguentava mais Meu aquele Deus, suor. dói, aquele teste dói, o nariz. 2, 3 dias, de 2 a 3 dias tinha que fazer. Não posso nem olhar aquilo. Outro dia eu fiquei com uma gripe, achei que estava com Covid, tive que fazer, eu disse, eu não quero mais fazer esse teste. Meu nariz já deu para ele esse teste. Que horror. E aí, o que aconteceu? Ele conseguimos sobreviver ao Covid
e aí entrou uma ligação, mas saiu. E, e aí agora veio a inundação. Isso, aliás, me conta um pouco como foi esse período da inundação. E, aliás, a produtora de você se safou? Se salvou ou foi pega? A produtora sim, mas o cinema lá, o Cine Santander, se foi totalmente, né? Bah, que horror. Não tem mais cinema. Mas a produtora se salvou e, por sorte, nós tínhamos feito esse filme, A História Mais Triste do Mundo, do Ike Montanari, né? Nós tínhamos filmado na Siqueira Campos, na Rua da Praia, na Coronel Vicente ali, por toda aquela região ali. E foi alagada. O coração da enchente. No coração da enchente, nós tínhamos filmado um mês antes. E aí tínhamos terminado. Que sorte. Que sorte. Por sorte. E depois fomos para o Tecna fazer a parte de estúdio. Então deu sorte. E aí nós só ficamos parados nos dias que as pessoas não tinha transporte, nada, né? Então eu e o Gerbasi, a gente continuava vindo, porque era de porta a porta, mas a equipe começou a trabalhar de home office de novo, mas agora já estão tudo de volta. Mas foi isso, o Covid nos atrapalhou bem mais que a inundação. Mas foi muito triste dessa vez, né? Essa vez foi muito horrível também. Só que não chegou a entrar água aqui, graças a Deus, dessa nos poupar. É que, na realidade, aqui a gente está numa colininha, eu não tinha percebido. Eu fui perceber que a gente estava numa colininha nessa inundação, porque aí eu olhava para baixo e via lá para baixo a Getúlio Vargas, aí eu via, mas eu estou mais em cima, né? Depois faz assim. Então, nos safamos. Graças a Deus. Mas esmiuça um pouquinho mais esses dois filmes em fase de pós-produção, né? Você falou do filme com os indígenas, o Jepotá, mas tem também esse título, eu achei divino. A gente fica querendo saber a história mais triste do mundo. Que coisa linda, que poesia é isso. Conta um pouquinho. A história mais triste do mundo, nada como ter um título assim, quando eu estudei sobre introdução à publicidade no jornalismo, jamais bote títulos negativos, né? Porque você não vai ter público, aí é a história mais triste do mundo, mais negativo que esse é difícil. Então é do menino, é baseado no romance do Mário Corso, do psicanalista, que foi um romance super bem com as crianças, e aí com o Ike Montanari, que eu já tinha feito em Yonlu com ele, e aí de novo essa nossa parceria, nós gostamos muito de trabalhar juntos. Ai, coisa boa, que felicidade! Ele me convidou para fazer esse. Ele que tinha ganho esse filme. Aí é um filme assim, é um menino que ele é vendido pela família, a família é tão pobrinha, tão desgraçadinha, que ele é vendido para o circo, quando o circo passa pela família e manda ele embora. E ele é um menino muito estranho, porque ele é orelhudo e ele tem o cabelo vermelho. Então ele é assim totalmente fora dos padrões e sofre muito por isso e vai trabalhar com os animais no circo. E o Ike, ele fez uma mistura de artes, de técnicas, que o filme vai ficar maravilhoso, porque fora o live action, exatamente, vai ter animação, teatro de sombras, teatro de bonecos. É tudo artístico, lindo, lindo, lindo. Tu pira no filme, assim, de tanta técnicas e tanta criação, envolvimento artístico. E o filme, assim, vendo as imagens agora, tá demais. O Nelson Diniz é o dono do circo, Dr. Fausto, e tem todas também as atrizes maravilhosas. E o outro filme é o Jepotá. É o primeiro filme falado em Biá-Guarani, o nosso Guarani aqui, né? É uma ficção sobre uma lenda indígena do Jepotá. Eu não vou contar a lenda para não perder a graça do filme. Mas é uma lenda muito importante,
que aí o Papá Guarani tinha transmitido para o Augusto Canani, e aí foram trabalhar juntos. A Cris Taquá, esposa do Papá, também foi muito importante no desenrolar desse roteiro. E aí nós pegamos a comunidade Guarani aqui da aldeia Tequamirim, perto ali de Mariana Pimentel. Nós fizemos um treinamento, todos os atores são indígenas Guarani, que não eram atores. Nós trouxemos um preparador de atores que ele foi trabalhar exatamente para transformar os indígenas em atores, para fazer os papéis. E deu um resultado impressionante. As atuações são fantásticas. O único que já tinha experiência em atuação era o Verapotã, que é um Guarani que já é conhecido por fazer papéis. E ele está fantástico no papel de Iraí, que é o protagonista, junto com a Gerá, que é a menina, e a Priscila. E aí, assim, o resultado foi fantástico. Só que é um filme muito grande, filme muito complexo, caro. Então, agora a gente ainda está com dificuldades para fazer os efeitos e para fazer a colorização, né? Color grading, que está parado por enquanto. E o que falta? Basicamente é isso. A música já está sendo feita. O Thiago Belo e a Rita Zarte e o Fouet estão trabalhando e fazendo som, junto com artistas guaranis, cantores, flautas. E aí, assim, todo falado em Biá Guarani, que significa muita coragem para fazer esse filme, porque não foi fácil. A gente, se não tivesse o Papá para saber exatamente o que estava sendo dito, nós tínhamos uma ideia, né? Mas o Papá dava o tom se aquilo que estava sendo dito era exatamente o que o roteiro queria dizer. Nossa, que audácia! O resultado vai ser incrível. Que maravilha! Desejo sorte, bons ventos para essa finalização dos dois trabalhos. Mas agora eu queria saber, você, além de parceira, produtora dos filmes do Carlos Germasi, também é a mulher dele e tem filhas com ele no métier, como a Yuli Germasi, né? Diretora da Nuvem Rosa, né? Conta, né? Qual é o segredo para trabalhar em família e dar tão certo? A gente partiu, né? Na realidade, nós estamos juntos como um casal há 43 anos, né? Então já é uma pequena eternidade. E aí, assim, mas o que nos uniu primeiro, fora termos nos apaixonado, é a arte em si também, né? Nós dois éramos loucos pro cinema, daquele tipo de cinéfilo que entrava pro cinema e via todo o ciclo ali do Bristol, tudo que é filme que vinha pela frente, a gente via na faculdade. Então, se discutia cinema o tempo todo e a música. Nós dois temos praticamente o mesmo gosto musical, que vai do erudito ao rock, a música boa, né? E isso aí nos uniu muito também. Eu gosto muito mais de viajar que ele. Ele diz que ele viaja a reboque, ele não viajaria como eu, se eu posso estar na estrada, eu estou na estrada, claro, quando não estou trabalhando. E ele não faz questão disso, mas ele me acompanha. E aí, lá pelos 30 anos, resolvemos que aí a gente já estava um pouco mais calmo, né? Porque imagina a estrada dos rock dos anos 80 em Porto Alegre. Vocês imaginam, assim, tudo que pode rolar na Oswaldo Aranha, nas estradas gaúchas, a gente participou de tudo, né? Na época tinham 200 bandas nos anos 80 no Rio Grande do Sul. Bom, aí nós fomos nos envolvendo total, e quando nós chegamos lá, eu cheguei aos 31 anos, me deu aquela vontade de ser mãe, né? Só que roqueira, louca, festeira, fazendo tudo. Eu já tinha condições, eu já tinha plano de saúde, eu já ganhava minha grana, mas
porque eu sou capricorniana, daquele tipo, né? Eu sempre tenho que pensar para frente, eu não posso pensar que eu vou ter um filho e não ter grana, entende? Se eu enlouqueceria. Então, eu tinha um plano de saúde, eu tinha isso, tinha aquilo, tinha babá. E aí nasceu a primeira, a Yuli, né? Que é essa que foi para o cinema. Depois de 3 anos, a gente estava em Santa Catarina, eu engravidei lá em Santa Catarina, umas férias, e só que eu não percebi, e aí eu fazendo aula de yoga, eu já estava com 3 meses de gravidez, e eu não me sentia bem fazendo a aula. E aí eu disse, meu Deus, eu estou muito estranha. Fui ver, estava grávida de novo, e aí veio a Liv. Essa não foi para o cinema, essa é Relações Internacionais, e viaja pelo mundo inteiro, trabalha para uma ONG inglesa. E essa, ela diz assim, ai mãe, eu não quero esse teu tipo de vida de cinema, de coisa de estrada, porque não tem grana, não tem grana, nunca sabe, eu quero uma coisa mais estável, que final do mês eu ganho minha grana, eu não quero saber se o cara pagou, se o filme não sei o quê, né? Então ela foi para outro lado, ela é a filha mais de esquerda. Depois tem a Yami. A Yami, eu digo que ela é do Espírito Santo, porque eu não sei nem direito como é que essa guria veio. Ela é do veraneio também, a outra filha de veraneio de Santa Catarina. E aí era uma época que eu tinha tirado o DIU. E essa guria, de repente, eu chego em março em Porto Alegre, eu estava grávida de novo. E aí eu nem estava esperando. Aí elas dizem assim para ela, tu não foi planejada, né? Nós fomos planejadas, tu não foi planejada. E aí veio a Yami, a Yami é jornalista, que nem nós dois, trabalha para uma ONG inglesa também sobre os Yanomamis, a Survival International, mas agora ela vai dar um tempo, vai fazer o mestrado, que ela é a única que não fez o mestrado ainda, porque a Yuli fez o mestrado no fim em escrita criativa. Na realidade, ficou todo mundo mais ou menos perto, só que todas moram fora. Então, eu sou uma mãe e um pai que vivem sozinhos aqui em Porto Alegre, porque as gurias já caíram fora faz tempo. Mas nós nos damos muito bem e tentamos nos encontrar em viagens, assim. Então, se encontrar num lugar tal, todos tentam ir. Final do ano elas vieram para cá de novo, quando elas podem, elas vêm, vão até a praia, quando dá. Basicamente, elas fogem do inverno europeu para vir para cá, né? Não aguentam e escapam para pegar um verãozinho aqui em Santa Catarina. Mas é uma família que se ama muito, é um absurdo que a gente se ama e se curte, né? E eu acho que a questão de ter dado certo, Nora, e como tu sabe também com os teus, é a questão do amor, né? Tu gostar disso, tentar criar, fazendo um monte de bobagem sempre, né? Mas tentar fazer o melhor possível e ter essa união, manter uma família unida. Mas me parece que vocês têm uma grande dose de admiração e respeito um pelo outro, né? Porque assim como tu fala tão bem deles, né? O Gervásio fala muito bem de ti, né? Te enaltece, te admira, né? Isso é muito importante nessas relações mais duradouras, né? Que importante isso. E assim, um ajuda o outro, né? Tu nota a diferença de uma família e quando uma família se ama e realmente na hora do pega pra capar. Quando é ganhar prêmiozinho, ir lá receber, tudo lindo, né? Mas quando tá algum rolo familiar, algum rolo pessoal, tu percebe o apoio da família, e isso é a coisa mais importante do mundo, né? E assim, ainda esse ano eu perdi a minha mãe, agora em maio, para completar na inundação, né? Não tem nada a ver com a inundação, ela já estava mal. Só que ela não tinha luz na casa, né? No dia que ela morreu. E as minhas filhas ficaram loucas, porque elas estavam super longe, não tinha voo, não tinha como chegar em Porto Alegre. E foi no meio dessa catástrofe toda. Tinha pouquíssima gente no enterro, porque foi no dia que ia dar outra tempestade. E a gente dizia para as pessoas não irem. E foi bem triste, mas já era hora dela mesmo. Só que
assim, as meninas ficaram loucas de não poderem vir no enterro da avó, né? Claro. Ai, É fácil. como é que se diz? Tem nome para isso? Que cruel. Ai, que Muito crueldade. cruel. Mas, além das crueldades, das enchentes, das coisas tristes, 2024 foi muito importante para a Prana Filmes, que também fez mais uma maravilhosa parceria com o Santander Cultural de Porto Alegre, com a exposição comemorativa do Lupicínio Rodrigues. Eu fui em todas as outras duas que vocês fizeram, essa foi a terceira. Conta como foi esse processo, como que o público respondeu. Ah, foi demais fazer o Lupicínio Rodrigues. Foi um presente dos deuses que o Lupinho nos deu, o filho do Lupicínio, porque eu já conheci o Lupinho quando eu era bem mais jovem, acho que por uns 30 e poucos, eu produzi um curta do Lupicínio, né? Que com o Beto Rodrigues, e aí esse curta passava lá na sala de projeção, e Meu Amigo Lupe é o nome. Então, eu já conhecia todos os amigos do Lupicínio que eu tinha entrevistado naquela época, e ali eu conhecia a obra do Lupicínio, mas como eu tive que estudar a obra dele para esse curta e conhecer todos os amigos dele, a Zilá e todos que aparecem lá, o Demóstenes, eu fiquei muito fã das letras dele, da música dele. Então, quando ele nos convidou para fazer essa exposição, e eu já era ligada ao Santander, o Santander queria essa exposição também, então deu tudo super certo, porque ambas as partes queriam que a gente fizesse, né? Queriam que a gente fizesse, e assim, só que a gente queria uma coisa nova. Aí nós pegamos cantoras maravilhosas que estão no cenário musical gaúcho, na noite gaúcha, né? Uma melhor que a outra, e gravamos as versões do Lupicínio, e a resposta a isso foi fantástica. As pessoas amaram as cantoras, e a Andréa Cavalheiro, Cristal, a Pan, e foi muito incrível. Quem viu isso, as pessoas viam várias vezes, sentavam dentro do lugar das cantoras, do auditóriozinho, que era uma salinha, mas e ficavam horas vendo, de tanto que se apaixonaram. E aí fomos atrás, tanto o Gil quanto o Caetano nos permitiram usar os trechos dele, a Elza Soares também, os herdeiros da Elza, e aí nós também pudemos botar eles, os três interpretando, e fomos atrás dos objetos. O Lupinho, o filho do Lupicínio Filho, ele tinha uma coleção, assim, tem uma coleção fantástica, ele guarda assim dentro então, aquilo tudo guardado intacto. Então, nós pegamos um apartamento do Lupinho e botamos lá dentro do Santander. Por isso também a grandiosidade dos objetos do Lupicínio, todos guardados pelo seu filho. O pente, a gomalina. Mas é impressionante. E aí compramos os direitos de todos os vídeos para fazer uma parte só do Lupicínio ali. Depois também queríamos explorar uma coisa que o Lupicínio no carnaval, que era uma coisa importante, ninguém nunca deu bola, então nós fizemos uma parte carnaval do Lupicínio, que era muito importante para todos. E foi isso, assim, fez um sucesso total essa exposição, até com os colégios e com toda a comunidade. Foi. Eu adoro fazer exposições também, né? Vocês produziram mais duas belíssimas sobre a vida e obra de artistas gaúchos, o Centauro do Bonfim, sobre a obra do Moacir Scliar e a trajetória fascinante do fotógrafo Cioma Breitman. Comenta um pouco sobre esses dois outros processos, também em parceria com o Santander. O Moacir Scliar era um desejo da Judith Scliar, sua esposa,
que o Gerbasi fizesse a curadoria, e eu fiz juntamente a produção. A Judite foi incansável em nos ajudar, também, assim que nem o Lupinho, ela tinha tudo do Moacir catalogado, resolvido, ela conhecia tudo. Nós conseguimos juntar toda a comunidade judaica de Porto Alegre em cima dessa exposição. Então, tinha dança, tinha canto, tinha apresentações variadas e tudo em torno da obra. Tivemos a peça A Mulher que Escreveu a Bíblia, trouxemos o Grupo Paulista para se apresentar, e que foi muito linda a peça, e aí fizemos os esquetes representando, que é esse um dos que tu participou, representando os personagens mais famosos do Moacir Scliar, e aí um contracenando com o outro. Isso aí também fez muito sucesso. E fizemos oficinas de tudo que foi jeito. Passaram umas 3.000 crianças de colégio lá, fazendo oficinas e conhecendo a obra. Isso é legal, assim, porque tu chega lá com isso que eu te falei. Tá tão fraco o colégio, a pessoa chega lá, sendo mesmo gaúcho, não sabe nem quem foi o Moacir Scliar dos colégios mais simples, né? E isso que o Moacir era um cara que ia nos colégios fazer questão aos livros, ele ia para qualquer buraco que chamasse ele. Mesmo assim, tu tem que estar sempre ativando a cabeça das crianças, porque o excesso de informação é muito grande. Então, tu tem que chamar atenção. Existe esse tipo de livro, olha o trecho desse livro, vamos fazer uma oficina. Oficinas sempre dão certo. Então, a gente faz oficinas das exposições. Aí depois tivemos o fotógrafo maravilhoso, o retratista de Porto Alegre, que é o Cioma Breito. Eu não conhecia. Se desdobrou assim, um personagem encantador, eu achei fantástico. Olha, eu conhecia, mas quem trouxe ele à vida foi para a exposição foi o fotógrafo Fernando Bueno. Ele que tinha estudado a obra do Breitman e entrado em contato com a Miriam Breitman, com toda a família, que também guardava tudo muito bem guardado. Isso é legal, para te fazer uma exposição, se tu tem um acervo que a família guardou, que alguém guardou, é meio caminho andado, né? Para te ter uma boa exposição. Depois tu só cria em cima. Claro. E essa exposição, assim, nós resolvemos trabalhar com painéis gigantes, fizemos backlight para a pessoa entrar no Santander e mergulhar dentro de Porto Alegre. E a verdade mesmo é que mergulhou dentro de Porto Alegre porque tem a enchente de 41 toda ali. Sim. E é o grande fotógrafo da enchente de 41, que depois o prédio que foi feito essa exposição ficou embaixo d'água. Que coisa, né? Sina. Que coisa terrível. Uma sina. Aí, mas essa também foi muito maravilhosa. Veio gente de tudo que foi lá, e os estudantes fizeram. Assim, as pessoas faziam um selfie sem parar, né? Nós recriamos uma água no chão com vídeos, então parecia que tu caminhava pela água da enchente de 41, dentro do Santander, até parece coisas de... né? Que coisa! E aí depois teve água de verdade, isso é o pior. Mas lá em cima não, só embaixo, no subsolo. E aí, então, a família do Cioma Breitman ficou muito feliz com toda a repercussão da exposição. Claro, reconhecimento, né? Grande estatura de artista, né? Ele fotografou todo mundo que era importante, tinha alguma notoriedade na época, o Cioma fotografou. Lindo. Luciana, já que a gente está falando, já que falamos tanto, estamos nos encaminhando para o final, mas eu quero pedir ao meu fiel escudeiro, ao Alex, que passe para a gente alguns momentos significativos da tua carreira e a gente seguirá comentando aqui vocês jovens e lindos no começo.
a abertura da casa de cinema, mais ou menos a época da abertura ali. Então, parte dos 13 integrantes, que era a Mônica Schmidt, A tá Mônica ali, Schmidt junto, é que já verdade. apareceu. E os meninos ali, quem que tá ali? Jorge, Giva, Gervasi, Zé Pedro, Roberto Ângel Enquim. Palomero tá junto. E Tá o ali Roberto o Ângel. Enquim. Tudo, Ah, hein, guriazinha? verdade. O Ângel e o Werner Schillimann ali do lado da Mônica é o Werner Schillimann. Ah, é o Werner, eu não tava reconhecendo. É que o óculos tá diferente. É, tá sim. Podemos passar para outra. Esse aí é Ilha das Flores. Ai, Eu que ali luxo! de shortinho. E ali é na própria, na Ilha dos Marinheiros, que a gente estava filmando isso. E tá ali a Nora, a Ana, Roberto Enquim, essa foto é do Gervasi, ele que bateu. E esse filme eu não fiz a executiva, mas eu sou produtora, sou uma das produtoras. Sim, que E lindo. foi muito incrível. Isso aí é o cartaz dos replicantes desse último show da Sesc Paulista. E ali tá Lindo a cartaz, lindo, moderníssimo. Olha só que show. foto da Fernanda Chemali. Que amor, lindo. A Júlia Bart, Heron, Cláudio, Vander, Gervasi, eu e Kleber Andrade. Genial, genial. Ó, esse é o olha essa foto, esse é o Papá Guarani, um dos diretores que junto com o Augusto Canani, isso aí é o nosso curta, tá com o Osmar Prado junto. Ah, eu amo esse ator, essa pessoa, ele é Amor fantástico. Passageiros, que é o que deu início a essa parceria minha com o Papá e Augusto. Lindo. Isso aí é muito engraçado. Isso aí é no último festival de Gramado, tá o Frederico Restori ali, que ganham prêmios, e da Rita Zarte. Isso é uma limusine que foi nos buscar, que eu não sei como apareceu. E a gente fez uma farra nessa limusine total, só de besteira, de gritar. Acho que a gente andou nem meia hora com essa limusine. Que maravilha. Valeu, assim, para a gente descer da história ali do festival, do Palácio dos Festivais, com essa limusine, todo mundo achava, mas quem são essas pessoas? Sei lá, onde é que tinha aparecido essa limusine, foi só para fazer besteira. Ai, que maravilha. No fundo tinha TV dentro e cálices de champanhe. Tava muito engraçado. Estavam muito chiques. Isso aí é o Bill. Isso aí é um dos 3 prêmios, dos 3 Kikitos que o Bill ganhou. Ai, que luxo, que lindo, merecidamente. Foi incrível essa noite com esses Kikitos, porque a gente nunca sabe o que esperar, se vai ganhar Kikito ou não. Claro. Pode estar um filme bom e não ganhar nenhum Kikito, como tu pode ser surpreendido, tu nunca sabe o que um júri vai escolher, né? Claro. Tu sempre... O festival é uma loteria. Tu pode ganhar ou pode não ganhar nada. Claro. Por sorte, ganhamos 3 quilos. Que maravilha. Só relembra, melhor filme? Não o melhor filme, era... Só que eu não me lembro direito, mas eu sei que era melhor roteiro, melhor direção de atores, alguma coisa assim. Melhor som. Mas eu não me lembro quais Ai, exatamente. que bacana. Lindo filme, lindo. Esse é o nosso casamento. No Central Park, né? No Central Park. Esse foi um casamento hindu que a gente fez com um mestre hindu no Central Park, ali perto do Imagine, do John Lennon. Ai, que sonho. Com toda a família, né? Porque elas reclamavam também que a gente nunca tinha casado. E aí, nessa época, a gente casou oficialmente. Que amores, Luciana e Carlos, que lindos, unidos As para nossas sempre. Madrinhas foram a minha cunhada, Andréa Gervasi, e a Babi Cruxin, que mora em Nova York, que é minha super amiga. E mais as filhas foram as aias e os namorados. Que amores. Quando foi isso, Luciana?
Foi, eu acho que em 2014. Já deve fazer uns 10 anos. Adorei esse teu Ai, penteado, grinalda teu adereço de cabeça, que lindo. é lindo, lindo. O Lindo. vestido era lindo, tudo, a Barbie que me ajudou a comprar tudo muito rápido. E Que aí nós amor. fizemos a gente contratou um serviço que o nome era Perfect Picnic, que os caras vêm e montam um piquenique para ti, maravilhoso, com tudo que precisa ter num piquenique, só comida boa. E aí tu chega, tá tudo montado no meio da grama, Que e tu só maravilha. e depois eles vêm buscar, tu deixa tudo no chão e depois eles vêm buscar. Que maravilha. Ai, Foi uma fantástico. farra total. E mais aí consegui o monge hindu, aluguei o monge lá. A cerimônia religiosa. Para uma produtora do teu calibre, o que é arranjar um monge em Nova York? Ele cobrou $300 para fazer a cerimônia. Olha, Mas valeu a bem pena. pago. E olha aqui, e esse show de Quiquitos, me conta. Esse aí é naquela mesma noite ali. E que aí as meninas tinham vindo e aí nós batemos uma foto familiar com os Quiquitos. Ai, que show! O Babo tá ali também, que foi quem ganhou, o Augusto Stern ganhou o Kikito de som. Que lindos! Ai, momentos preciosos, né? Vale a pena viver, coisa boa. E a coisa melhor também foi a festa que a gente fez improvisada. Depois disso, nós fizemos uma festa no Serra Azul, assim, sem marcar nada. E foi uma farra com o Serra Azul, fazia tempo que não via. Ai, que beleza! Coisa boa! Ai, o cinema é genial. Essa parte é ótima. Luli, querida, Luciana Tomasi. Estamos finalizando 5:03. Que prata da casa que vale ouro, falando em Olimpíadas, Muito né? obrigada, querida, pelo convite. Ai, que coisa boa! Eu agradeço muito a tua disponibilidade, a nossa conversa. Te parabenizo por essa carreira tão brilhante, tão importante, tão fundamental para o cinema gaúcho, para as artes em geral. E que venham mais exposições, mais filmes, mais livros, né? A gente não deu tempo, eram mais perguntas, ia falar dos livros ainda. Mas para uma próxima. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi ótima. E essas fotos, algumas eu nem lembrava, e foi ótimo relembrar e bater papo, dar uma motivação para seguir batalhando na arte, no cinema, nas exposições e na música. Claro, que bom que é tão polivalente assim. Queridos, muito obrigado para você que nos acompanhou no Prata da Casa desta semana. Lembrando que daqui a 15 dias voltamos sempre com um convidado que é prata. Querida, muito obrigada, um beijo imenso para ti, para o Gerbasi e para a família. Muito obrigada, para a tua família também. Beijo. Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.